Não, você não perdeu a sua paz do nada. A sua sanidade mental, ela não simplesmente desapareceu sem nenhum motivo. Na verdade, você foi matando a sua paz cada vez mais por meio de alguns hábitos. E é justamente isso que eu quero trazer nesse vídeo. Eu quero trazer aqui, na verdade, os 5 hábitos que aos poucos vão acabando com a nossa paz e a gente, na verdade, nem percebe. Pelo menos na minha vida, quando eu comecei a perceber esses hábitos e matar um por um, a minha paz foi voltando um pouco mais. E a tal da ansiedade, né, que a gente sabe que é uma doença que hoje em dia todo mundo tem dentro da bolsa, todo mundo carrega hoje em si, ela foi cada vez mais se tornando mais controlável. Então, fica até o final do vídeo. O 4º hábito que eu quero trazer aqui pra vocês é um hábito um pouco mais peculiar. Espero que faça sentido. Então vamos lá, já direto então pro primeiro hábito, que pra gente não ficar dando muita volta, seria o hábito de você dizer sim para todo mundo com medo de ser egoísta. Esse hábito eu acho que grande parte de vocês possuem, porque realmente aprender a dizer não é quase um dom divino. É uma habilidade que eu traria a sugestão de todo indivíduo do planeta Terra conseguir desenvolver. Porque a gente vive num tempo em que realmente cultuam muito a tal da humildade. E eu vejo frequentemente pessoas que realmente são mais referências em suas respectivas áreas, são maiores figuras de poder intelectual. São pessoas mais inteligentes abaixando a cabeça para pessoas mais burras. Isso aí é o que eu mais vejo ao meu redor. Porque a tal da humildade faz com que, se a gente em algum momento prove ali que a gente tem alguma predominância de algum tipo de conhecimento ou de algum tipo de visão do mundo, simplesmente para não parecer egoísta, ficar então, no caso, dizendo sim para todo mundo, só para parecer que não é egoísta, o que você acaba fazendo é terceirizando a sua própria vida para outras pessoas. Porque, infelizmente, eu tenho uma total visão que a gente vive num mundo totalmente individualista. E eu vejo que cada ser humano vai sempre correr atrás da sua própria missão, do seu próprio sucesso. E quanto mais eles conseguirem de utilizar pessoas durante todo o processo, né, toda essa jornada, eles vão utilizar. Então acontece que no momento em que você sempre fala sim, no momento em que você fica terceirizando a sua vida para agradar outras pessoas, para não ver alguém chateado contigo, alguém ali provocando aquele mal-estar junto contigo, o que você está fazendo na verdade é trazendo o inferno das outras pessoas para dentro da sua própria vida. Porque, de novo, como eu disse, né, tendo essa visão de que o mundo é um mundo individualista, quando as pessoas elas alcançam você com algo que você deve dizer sim ou não, e que o sim é mais favorável a elas, e muitas das vezes elas estão te trazendo o prejuízo do possível não para a sua própria vida. No caso, trazendo o inferno das escolhas delas para a sua própria existência, a um ponto de você ser o escudo da vida de outras pessoas. Então olhe muito para essa sua questão de ficar dizendo sim para todos, porque no momento em que você souber calcular para quem e quando você deve distribuir o seu sim, nesse momento você vai conseguir atingir um pouco mais de paz consigo mesmo. Então vamos lá, para o segundo hábito, esse hábito que aqui é um hábito um pouco mais mundano, mas eu acredito que grande parte de vocês falham com esse hábito, vocês possuem esse hábito na vida de vocês, que é acordar e imediatamente pegar o celular. E isso representa um perigo gigantesco, tá, na sua vida. Porque vamos lá, você, no final das contas, ao meu ver, é a multiplicidade do fluxo de pensamentos que acontece na sua cabeça. Para mim, se eu pudesse resumir você, seria basicamente isso. É o conjunto de pensamentos que permeiam a sua cabeça diariamente. E esses pensamentos, eles são carregados de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro, de uma década para outra, e aos poucos você vai aperfeiçoando esses pensamentos, esse fluxo, esse conjunto, excluindo alguns pensamentos e adicionando outros. E quando você acorda, o que você está fazendo não só é acordar o seu ser biológico, o seu ser físico, mas também acordar toda essa cadeia de pensamentos para você voltar a existir, voltar para aquele seu fluxo que seria você. E quando você, ao acordar, imediatamente pega o seu celular aí, porque tu já tá viciado naquela desgraça, o que você faz, na verdade, é terceirizar a sua cabeça pro celular. Então você acaba fazendo com que aquele conteúdo que você imediatamente viu na sua cabeça, já que você ainda não se despertou mentalmente, ele simplesmente impregne o seu cérebro sem você mal perceber. E eu não tô falando que a mídia vai consumir a sua cabeça, não, é a paz mesmo. Porque a mídia, o celular, ele é feito para ter um fluxo de ansiedade, um fluxo de dopamina muito alto. E acaba que acordar tão acelerado assim, tão no susto, isso não faz bem para sua cabeça. E eu não sou nenhum neurocientista aqui para explicar isso no detalhe para vocês, mas faça um teste empírico, vá para uma roça, fica uma semana na roça e durante esse momento afaste o seu celular de você. Não vou falar para você ficar
ficar sem celular, porque a gente sabe que hoje em dia isso é quase impossível. Mas tranque esse celular em algum lugar, ou deixe lá em outro cômodo. Você vai perceber que no momento em que você se permitir pegar esse celular, depois de 1 hora ali de já ter acordado, a sua cabeça já vai ter se organizado. E eu não sei se vocês já sentiram aquela náusea por uso de celular. Isso é algo um pouco estranho, que eu venho conversando com alguns colegas, que eu vejo isso muito frequente na vida deles. Que parece que você está entorpecido, sabe? Pelo excesso de celular, excesso de mídia social, excesso de estímulo. E quando você já condiciona o começo do seu dia assim, você praticamente já pegou o seu dia inteiro e se entregou como mais um dia que vai se encaixar como todos os últimos dias genéricos que se resumem a você ficar vendo Reels, ficar vendo mídia social e nos intervalos de existência respirar para comer, respirar para ir no banheiro e respirar para trabalhar. Porra, acho eu que esse hábito destrói a sua vida e que se você prestar um pouquinho mais de atenção para ele, sua vida vai melhorar um pouquinho. E aqui é bacana porque eu posso então partir para o terceiro hábito, que ele tem muito a ver com essa parte de celular. Mas antes disso, curta o vídeo. Eu sei que em todos os lugares do YouTube que o pessoal pede para vocês curtirem o vídeo, então pelo menos aqui curte, nos outros todos podem ignorar, não tem problema, mas pelo menos aqui você curte e deixa um comentário de um hábito que você foi descobrindo que melhorou a sua vida quando você conseguiu virar a chavinha. Mas esse terceiro hábito é você se esforçar a não pensar. Você se esforçar a não pensar. E por que eu disse que tem muita correlação com o segundo hábito? Porque tem muita correlação com mídias sociais. Vamos lá. Deixa eu adivinhar. Grande parte do seu dia, você coloca um vídeo no YouTube e fica ouvindo aquele barulho como se fosse o barulho de fundo da vida, enquanto você faz uma outra atividade. Inicialmente, você fala que isso é multitasking. Você está fazendo várias atividades ao mesmo tempo e enquanto você lava a louça, você está aprendendo. Não. Na verdade, o que você está fazendo é ensinar o seu cérebro a ser burro. Porque o que você está fazendo é ensinar o seu cérebro a não saber prestar atenção. Porque enquanto você faz 3 atividades ao mesmo tempo, é claro que você não vai conseguir focar em uma dessas habilidades da devida forma. E quando vem um fluxo de palavras na sua cabeça, mesmo que você tenha colocado ali para fazer uma companhia enquanto você vem fazendo alguma atividade, o que você está se doutrinando é, no momento em que você ouvir um fluxo de palavras, ignore, que é a mesma coisa que você faz o seu dia inteiro. Então, se eu pudesse trazer uma dica aqui sobre esse terceiro hábito, evite ficar abastecendo os seus silêncios da vida com barulhos externos desnecessários, com YouTube, com vídeos que não vão te acrescentar em nada. Quer ter entretenimento? Que tenha da devida forma. Senta sua bundinha no sofá, vai ver televisão, mas pelo menos preste atenção. Porra, qual foi a última vez que você, por exemplo, viu um vídeo no YouTube do começo ao fim, por exemplo, sem pegar no celular? Qual foi a última vez que você conseguiu assistir um filme do começo ao fim sem ficar agoniado ali para ver um Reels, para fazer alguma coisa? E quando, de novo, você abastece sua cabeça com excessos de barulhos, e barulhos que realmente não vão corroborar em nada para você, nem para relaxar sua cabeça em forma de entretenimento, nem em forma de conhecimento, porque você não vai prestar atenção, você só está se condicionando a aprender a não prestar atenção em informação. E isso é completamente destrutivo para sua paz. Fica aí, então a dica da o terceiro hábito que seria interessante você cortar de vez dessa tua rotina. Chegamos aqui no quarto hábito que eu falei no começo do vídeo, que era um pouco mais peculiar. E esse hábito realmente que seria você ter o hábito de concentrar em você, de cada vez mais correr atrás de opiniões e notícias que só servem para te manter ansioso. Aqui eu tenho que explicar de uma forma um pouco mais detalhada, porque nós confundimos o excesso de informação dentro de nós como algo que, por algum motivo, tem uma correlação com a inteligência, com a sua capacidade de conseguir conectar fatores, de entender o que está acontecendo no mundo, e também no mesmo balaio a gente traz as opiniões de outras pessoas, as opiniões, as dicas, as sugestões. E realmente, hoje, quando você entra numa mídia social, você tem um cara que é bilionário te ensinando a ser empreendedor, tu tem o melhor corredor do mundo te ensinando como correr, você tem o melhor pescador do mundo ensinando como pescar, o melhor cozinheiro explicando como cozinhar. Então, a todo momento, você está nutrindo a sua cabeça com uma massa de informações extremamente qualificadas. É claro, isso é bom de certo ponto, até que você saiba dosar, até que você saiba a quantidade. Mesma coisa com as notícias. O ser humano, ele não nasceu para saber o que está acontecendo do outro lado do planeta Terra. O ser humano, na verdade, a sua base biológica, ela está acostumada, muito mais acostumada, inclusive se a gente olhar a quantidade de tempo de vida, né, que o ser humano já teve, a ter em si as notícias que cultivam ali o seu meio mais próximo, as fofocas entre um ou outro homo sapiens ali, que estavam próximos um ao outro, entende? E esse excesso de informação, quando você ouve, por exemplo, que está tendo uma guerra do outro lado do mundo, que tem 2 países em conflito, que outro país está em guerra comercial com outro, o que te traz é aflição, o que te traz é agonia, o que te traz é a ansiedade, porque no momento em que você entra em contato com um problema, com um conflito, e que você sabe que você não
pode resolver, que não é do seu alcance trazer a solução para aquilo, você abastece em si cada vez mais a ansiedade. Você abastece cada vez mais em si aquela agonia de querer fazer algo, mas não poder, aquela sensação de estar inerte. Mesma coisa com o fluxo muito elevado de informações que eu falei agora há pouco. Quando você concentra na sua cabeça uma penca de informações, que são informações extremamente úteis, você se embaralha. Você não sabe para que lado você ir. E eu falei que essa dica é um pouco peculiar, porque eu tô quase aqui dizendo para vocês serem burros, mas calma lá que não é isso. O que eu tô querendo dizer aqui é você ter um processo de seleção daquilo que você consome de uma forma um pouco mais criteriosa, não especificamente pela informação, mas sim pela quantidade. Tenha acesso a boas informações, tenha acesso a boas notícias, mas saiba o quanto que elas devem e podem te impactar. Saiba o quanto dessas todas as informações você realmente deve acumular em si. Muitas delas devem ser úteis por certos momentos. As notícias, por exemplo, o que eu faço na minha vida, agora botando um pouquinho o pezinho no chão, cara, 2 vezes por semana no máximo, segunda-feira e quinta ali, normalmente para eu espaçar um pouquinho, eu abro esses aplicativos de notícia e vejo o que aconteceu. E tento não entrar muito em detalhes para realmente não cultivar em mim toda essa ansiedade. Mas eu, por exemplo, preciso saber o que está acontecendo no mundo. Eu trabalho com isso. Meu dia inteiro é interagir com clientes de alta renda. Eu preciso ter essas informações. Mas eu vejo também pessoas, por exemplo, no mesmo ramo, que escolhem um bom canal do YouTube, por exemplo, ali o Raul, investidor sardinha, para se nutrirem ali de informações de forma semanal. Ele, por exemplo, faz ali o giro da bolsa. Tá ótimo. Não precisa mais do que isso, desde que você preste muito bem atenção naquilo que está sendo dito. Mesma coisa com toda a parte de informações que podem te atingir. E por fim, para a gente finalizar o vídeo, o quinto hábito que eu queria trazer para vocês é você confundir o descanso com fuga e o prazer com entorpecimento. O que essa frase quer dizer? Quando a gente quer relaxar, quando a gente quer desconectar do fluxo do dia a dia, do fluxo semanal, a gente tende a correr atrás do tal do entretenimento, do prazer. Mas a gente acaba confundindo esse prazer na materialização do entorpecimento. Eu vou para uma festa, vou me embebedar, vou sair de mim, eu vou para algum lugar que eu sei que não é um lugar que me pertence, que eu me sinto ali confortável, mas eu vou lá para desligar a cabeça. Eu vou usar alguma droga para conseguir desligar meu cérebro. Eu vou utilizar alguma casa de aposta ou algo do tipo, porque eu sei que eu fico naquele transe ali, eu paro de pensar. Isso é uma besteira muito grande que a gente acaba fazendo. Eu sei que muitas das vezes os nossos pensamentos, eles são muito destrutivos, eles nos machucam. Eles são literalmente a personificação do que não seria paz, entende? É toda aquela bagunça. Só que você entorpecer a sua própria cabeça, você não está acabando com esse problema. Na verdade, você está pausando ele por certo tempo e ele vai voltar cada vez maior, a um ponto em que você não vai mais se sentir confortável com a sua própria cabeça, com o seu próprio silêncio. Então tome muito cuidado quando você for buscar entretenimento e acabar confundindo isso com ter que desligar o próprio cérebro. Agora eu não quero mais pensar em nada. Porque o pensar em nada pressupõe também você não pensar sobre si mesmo, pensar sobre os pensamentos que te constroem. E mesma coisa também quando a gente fala ali sobre a parte do descanso, né? Porque quando você confunde descanso com fuga, você foge das pessoas ao seu redor, você foge de si mesmo e você começa a afastar as pessoas que antes queriam ver o seu crescimento, queriam crescer junto contigo, porque elas sabem, se der alguma brecha, esse cara vai desaparecer. Ele não é um cara que está aqui junto com nós por nós, ele é um cara aqui que está aqui só para nos acessar durante certo espaço de tempo. E principalmente quando a gente acaba configurando essa realidade com a nossa própria família e utilizando os descansos como fuga da família, é no momento em que a gente realmente perde essas pessoas tão queridas de uma forma tão forte. Então, se eu posso aqui também trazer uma última recomendação sobre esse hábito, para a gente conseguir trazer um pouco mais de paz, você não precisa fugir para descansar. E você também não precisa se entorpecer para trazer paz, para trazer entretenimento. Você pode muito bem, no momento de desconexão, no momento de você relaxar, você conseguir, por exemplo, no meu caso, né, agora aterrissando para ficar um pouco mais fácil o entendimento de como que eu faço a minha vida. Vai para algum cantinho na natureza, algum cantinho mais pacífico, sem buzina, sem carro, sem barulheira. Leva a sua família, leva as pessoas que você gosta, propõe para eles um minutinho ali de silêncio, sem ficar muita gritaria, sem fofoquinhas sobre as amiguinhas, sobre o trabalho, simplesmente para sentir aquele momento. Eu te garanto que se de alguma forma você conseguir exercer alguma atividade como essa, de se conectar consigo mesmo e com o presente, ao mesmo tempo que você se desconecta de todos aqueles excessos do mundo, da realidade, você vai conseguir trazer um pouco mais de paz. Assim como eu espero que os outros hábitos que eu trouxe aqui nesse vídeo também façam com que a tal paz, a tal serenidade volte para sua vida. No mais é isso, espero que tenha feito sentido e até a próxima.